que acalme o nosso mundo íntimo, que nos dê condições de poder aprender um pouco mais sobre mediunidade, fortalecendo as nossas convicções, clareando o nosso pensamento a tal ponto que o entendimento da lei maior da vida possa fazer parte da naturalidade dos nossos pensamentos. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, que possamos nos manter unidos em pensamentos e ideais. Nesse momento onde o templo da alma é a consciência voltada para os princípios morais da lei de nosso Senhor. Abençoe a cada um de nós, a todos aqueles que se ligam pelo pensamento e, sobretudo, que buscam fortalecer a própria fé através do estudo e do entendimento da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos dar início, nesta noite, ao capítulo 10 da obra Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo 10º, ele é um marco porque ele chega à terça parte da obra, aonde nós já vimos, desde o Estudando a Mediunidade no Mundo Espiritual, toda a equipagem mediúnica da casa, as estruturas de trabalho, o trabalho consciente, o trabalho inconsciente, o atendimento a uma possessão, a um problema sério no campo da obsessão. E hoje nós vamos entrar num outro problema também que essa casa atende. Lembremos lá no capítulo 4, quando a reunião estava para começar, eles receberam uma batida na porta e entraram 2 doentes, acompanhados de 2 familiares. Um dos doentes foi atendido no capítulo anterior, era Pedro, acompanhado da sua mãe. E o segundo casal, uma senhora jovem doente, é a história, o enredo deste capítulo intitulado Sonambulismo Torturado. Quando a gente pega o título Sonambulismo Torturado, talvez a gente pense assim, qual que é a diferença para possessão? Porque o processo obsessivo é parecido, mas a mecânica de ação do espírito é diferente. Por isso, André Luiz separa em 2 capítulos situações tão profundas no campo obsessivo. Ele começa o capítulo dizendo o seguinte: tornamos ao recinto. Se eles retornaram, aonde estavam? Naquele quarto separado, atendendo a situação de Pedro, que estava no processo de convulsão, que estava passando dificuldades pelo processo obsessivo que trazia. Então, enquanto eles estavam ali aprendendo com aquela experiência, a reunião prosseguiu normalmente. Não há uma interrupção. Raul Silva designou Celina para que acompanhasse a mãe de Pedro e os auxiliares que o levaram até o leito, mas a reunião prosseguiu imperturbavelmente, tanto que ele fala: Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob fraterno controle dos vigilantes. Então, enquanto se desdobrava o caso de Pedro, os trabalhos mediúnicos continuavam. Ninguém ficava assustado com aquele processo. Isso é o resultado de médiuns preparados para o trabalho da mediunidade. Não havia ali nenhum improviso. Eles sabiam do que poderia acontecer, tinham a ciência do processo e, ao mesmo tempo, tinham também a responsabilidade de se manterem conectados com a espiritualidade. Fomos recebidos por Clementino, retornando ao trabalho, que nos aproximou de jovem senhora concentrada em oração, seguida por um distinto cavalheiro,
na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Então, já havia atendido um, eles vão direcionado àquela jovem senhora. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor Clementino notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro que a vampiriza. Não somente com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado, mas com o objetivo de socorrê-lo. Então, naquele momento, eles pensavam em fazer dois tipos de atendimento. Uma aprendizagem para o curso de ciência mediúnica que estava sendo feito e, ao mesmo tempo, um atendimento ao sofredor que ali estava. Observei que a dama, ainda muito moça, inclinada para um homem irrepreensivelmente trajado, que amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos marido e mulher, num enlace de provação redentora. Então, são almas compromissadas, comprometidas, que estão num casamento de redenção. Nem sempre os casamentos são casamentos apenas de almas gêmeas, apenas de criaturas que se respeitam profundamente. Mas, em alguns casos, nós temos casamentos de provação, onde as almas se buscam, onde elas têm-se um magnetismo que atrai as outras, que estão no mesmo campo expiatório, para viverem dolorosas páginas de reconciliação. A essa altura, porém, continua André Luiz, os guardas espirituais permitiram acesso do infortunado amigo. Então ela estava ali, orando, concentrada na oração, e o obsessor a espreitava de perto. Mas ela estava sob as correntes de energia mental que o impediam de acessá-la. Mas, autorizado por Clementino e por Aulus, o obsessor então tem acesso até ela. E André Luiz assusta com a figura dizendo, achamo-nos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Perispírito denso, trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. É por isso que nós não somos videntes, Porque se a gente estivesse vendo, talvez naturalmente teríamos reações mentais e emocionais contrárias ao auxílio que o espírito precisa. Quando a gente vê a entidade nesse porte, ou você vai ter medo, ou repugnância, ou alguma atitude de neutralidade, ao passo que você não vendo, sentindo apenas o campo das energias, a gente se entrega com maior facilidade. Nem sempre a vidência, ela é algo fácil de ser trabalhado, porque é muito bom ver os espíritos iluminados, ou num trabalho de passe, você vê as cirurgias espirituais se concretizando, pessoas que são beneficiadas, mas imagina no campo da reunião mediúnica, da desobsessão, aonde espíritos como esse, que passaram por vários e vários anos no umbral, sofrendo, perseguindo, cobrando, exigindo, condensando o perispírito, deformando a sua forma, acabam aparecendo em condições quase que abaixo do reino nominal. E o médium, ele precisa ter muita tranquilidade nessa hora para ver sem se impressionar. Ver e tentar entender em que ele pode
auxiliar. Porque se naquele momento ele vê e dá um pulo na cadeira, ele quebra a concentração de todos que ali estão. Principalmente que o espírito enxerga mais do que a cara do médium, né? Ele percebe o que ele está realmente sentindo, né? Ele vai ter uma noção daquela reação emocional. É Às mais vezes, do que visível só da visão, né? com certeza. E isso pode enfurecer o espírito. Ele pode falar assim, mas por que você está me tratando dessa forma? O que eu te fiz? E ele não foi lá nem com esse propósito. Igual nesse caso. Apesar dele ser repugnante e tudo, ele está num quadro aonde ele foi por 2 vezes violentado na sua liberdade espiritual. Então ele é consequência e não causa. Só que a gente vê uma jovem encarnada, às vezes, né? Como ele diz aqui, uma pessoa bem vestida, uma pessoa com boa aparência, sofrendo, e a gente fala, coitada, ela está sofrendo, o espírito, num traste muito grande das suas vivências no umbral, é o perseguidor, mas vai procurar a história. Vai entender qual o processo que levou ele a chegar naquele ponto, porque ali não há maquiagem. Para o espírito não há aquilo que ele pensa, ele se transforma. O perispírito é volátil, ele tem uma plasticidade, ele conserva estigmas da própria desencarnação. Então ele se apresenta tal como ele é, e ela se apresenta tal como ela está. E aí está uma diferença muito grande. Eu olho para o encarnado e sinto pena porque aquele espírito horrendo está perseguindo, mas não entendi a causa. Tem uma passagem, acho que é no Atos dos Apóstolos, que acho que são 7 filhos de Cefas, acho. Que Cefas eles eram judeus e eram exorcistas, e aí eles vão exorcizar um indivíduo que está obsediado, e aí eles chegam lá e falam com o espírito assim, para ele sair em nome de Jesus e de Paulo. Aí o espírito fala, tá, Jesus eu conheço, Paulo também, mas e você? Você eu não conheço. Aí até é cômico, porque no final acho que eles saem de lá correndo, nus e machucados, porque o espírito avança para eles, porque não reconhece, quer dizer, se você não consegue fingir que não adianta você falar, espírito, sai, né? O espírito, conversar com o espírito de uma forma, de qualquer forma, não vai adiantar, né? Essa questão do Atos é interessante porque eles eram, né, os exorcistas, né, eles eram remunerados para isso e eles estavam em condição pior do que o próprio obsessor. Só que encarnado, né, se apresentavam socialmente bem, tinham a aparência de pessoas saudáveis, mas moralmente eles eram muito piores que o obsessor. Por isso o obsessor fala, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, e vocês quem são? Então, é difícil encarar o mundo espiritual. Você aborda o espírito por um preconceito, você viu e estabeleceu uma ideia, é um obsessor tremendo. Vai ver a causa. Vai ver se nós tirássemos aquela jovem daquela aparência social e ela apresentasse tal como ela é espiritualmente, se ela não estaria num quadro pior do que o dele. Então, essa primeira visão que os médiums, né, os sensitivos, os videntes, os anímicos, como queiram definir, eles precisam de muito tempo e maturidade para não se precipitarem. Vem, às vezes, o espírito de aparência ruim do lado de uma pessoa, você está com obsessão muito grande, e às vezes quem está ali é alguém que está cobrando por estar sendo escravizado a lembranças do passado. Então, sem pressa e sem preconceitos, quando a evidência nos for, né, aberta, porque a evidência é um estado natural do ser humano. Nós não estamos com ela dentro desse quadro pelo materialismo. Você vê que os animais que estão em reinos inferiores enxergam as ondas dos espíritos. Eles adentram esse campo porque não fazem nenhum tipo de preconceito nem têm influência material. Mas voltando ao nosso companheiro, né?
A presença dele inspiraria repugnância, além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Aí a gente vai perguntar assim, mas como é que um espírito conserva essas feridas pós a morte? Todas as pessoas que desencarnam, elas levam consigo as expressões da vida, as experiências que viveram. Então, aquele que infartou leva consigo a angina, a dor alucinante, a falta de ar. Aquele que morreu de câncer leva todas as características finais da doença. Aquele que morreu por edema agudo de pulmão também vai enfrentar dificuldades respiratórias. Quando é que ele se liberta disso? A partir do momento que ele vai tomando consciência com o espírito, que ele faz uma autoanálise, entende que deixou para trás todo o sofrimento e, a partir de agora, pode viver de forma equilibrada. Enquanto ele não tem essa concepção, ele vai estar doente. Aí vai sentir necessidades orgânicas, sede, fome, cabelo vai crescer, a pele vai envelhecer, as unhas. É como se ele estivesse encarnado num plano inferior da existência. A vida tem o mesmo processo, ao passo que, se ele desenvolve o pensamento que nós desenvolvemos com a ciência espírita, ao darmos conta do desencarne, nós vamos falar assim, meu Deus, deixei para trás o sofrimento. A sensação de vida é plena, e a partir de agora eu não preciso mais trazer os estigmas da reencarnação. É importante termos essa consciência para não chegarmos doentes e necessitados, acima de tudo, de reuniões mediúnicas para nos esclarecer daquilo que já sabemos. Precipitou para a jovem a maneira de um grande felino sobre a presa. É um obsessor. A atitude dele demonstra. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada. Então havia entre eles um elo muito forte. Vamos lembrar do Pedro, que nós estudamos no capítulo passado. Pedro havia assassinado o próprio irmão. Havia entre eles uma afinidade familiar. Pedro, além de assassinar o irmão, de levá-lo à loucura, de interná-lo no hospício, de arruiná-lo nos seus negócios financeiros, ainda desposou-lhe a companheira. Então havia um drama familiar que facultava ao irmão desencarnado toda a ação que gerava as crises epiléticas, porque haviam origem mediúnica. Pedro recebia o irmão na sua constituição e, na consciência de culpa, acabava desenvolvendo epilepsia primária. No caso dessa jovem, o espírito avança para cima dela. Ela, que ele reserva o nome, não se afastara do corpo. Não houve expansão perispiritual. Ela não entra num transe mediúnico, mas ela sente a presença do espírito. E a presença dele leva ela a uma crise histérica. Por isso é um sonambulismo torturado. Naquele momento ela perde a consciência, embora ela não está num transe mediúnico. Era, diz André Luiz, fazendo uma análise clínica, ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, num amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Então, quando o espírito avançava para cima dela, a natureza, a atmosfera fluídica dele, de ódio, de perseguição, invadia a atmosfera dela, que num sentimento inconsciente de culpa, recebia aquele jato de energia como num processo hipnótico e entrava numa crise de loucura, de pavor, de medo, de ressentimento. Outra coisa que também serve para nós
como amadurecimento. Como classificar um fenômeno desse? Está acontecendo dentro de uma casa espírita, mas é um fenômeno mediúnico? Não é? Vamos tentar entender esse processo todo nesse capítulo. Lágrimas quentes, continua André Luiz, lhe corriam dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se como embarcação à matroca e a respiração tornara-se sibilante e opressa. Tentava falar, contudo a voz era um assovio, né, ainda coloca desagradável. Lembremos a característica do espírito, ele trazia o que na garganta? Né? Além da cabeça ferida, extensa úlcera na garganta. Então, nesse momento que ele conecta ela, transfere para ela suas sensações. Por essa característica, é um médium. Ela está intermediando emoções, sensações do espírito. E ela perde completamente a personalidade dela? Totalmente. Por isso ela é dada como louca, né? Ela estava até internada e no intervalo que ela melhora um pouco com a medicação, o companheiro, né, já não tendo a quem nem a que recorrer, recorreu à doutrina espírita numa tentativa de procurar um momento de paz. Por isso a obsessão é complicada, né? Não vai se curar a obsessão mandando, escreve nomezinho num pedaço de papel e manda para o centro. A gente não tem ideia dos dramas que se desenrolam no campo espiritual da vida. Então não é, não, nós vamos fazer uma prece para você, vai melhorar. Não sei. Depende de várias circunstâncias do quadro social em que ambos estão envolvidos. Há todo um passado, um presente, porque enquanto eu não me mantenho, né, ou me mantenho na mesma estrutura de pensamento, eu não me liberto. Ou eu ainda estou preso lá naquele passado, eu tenho que voltar lá e perdoar e ser perdoado para me libertar. As cordas vocais revelavam incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul Silva, né, o doutrinador da reunião, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufenhos. Prestem atenção nesse diálogo. Tarcísio, só uma dúvida aqui. Ela tá assim, ela só não consegue se manifestar, mas ela está consciente ali. Ela percebe o que está acontecendo. O espírito dela sabe o que está acontecendo. Ela está totalmente... ela, espírito, sim. Mas a partir do momento que ela retornar à lucidez... Ela não vai lembrar. Não vai lembrar de nada. Porque ela tá tentando falar, né? Ela está tentando se manifestar, mas ele não deixa, é isso? Ele está tentando tomar o corpo dela. Esse é o processo da possessão. O que é diferente da possessão? Ele ainda não toma ela por completo. Tanto que a partir desse momento do passe, ele começa a falar através dela. Transforma aquela agressão espiritual numa comunicação de baixo nível. Já no caso de Pedro, era muito mais grave o delito e Pedro trazia uma consciência de culpa tão grande que ele não conseguia manifestar. Ele recebia todo o influxo e acabava entrando numa crise epilética. Ela, por mais que ela entre numa crise histérica pelo quadro clínico característico, ele consegue falar através dela. E aí a gente vai ver justamente isso. Nós temos que ter muita atenção nesse ponto. Quando o espírito começa o diálogo, quando ele dá... Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso aí, é a própria enferma que está dando o irmão está dando comunicação através dela. Não tem médium nenhum auxiliando. Não, é ela mesma. Mesmo no processo obsessivo, ela consegue falar, ela consegue transformar a ação obsessiva numa comunicação mediúnica. Por isso que numa família
materialista é um quadro de esquizofrenia. Porque numa hora ela tem uma personalidade, numa outra hora, depois de uma crise, ela tem outra. Aí o que faz? Interna no hospício. Os médiuns passaram muito por isso. Principalmente porque tinham uma série de questões mal resolvidas que vinham e se exprimiam pela lei. No caso dela, ela tem um passado delituoso grave, traz uma facilidade de receber essa ação desse espírito, mas consegue transmitir a mensagem. Por isso, há um meio maior de ser auxiliado. Pedro não conseguia. Então, com Pedro, a doutrinação era feita para o espírito que não se manifestava. Você via ele entrar, se contorcer, sofrer, e você conversava com as sombras, né? É o diálogo com as sombras. No caso dela, o espírito consegue falar. Apesar de, a princípio, ser só aqueles assovios, né? Ou em clamores roufenhos, ele consegue se expressar. E eu chamo muita atenção para as primeiras palavras que ele fala. Ele fala, filha desnaturada. O que ele era dela? A gente fica, assim, às vezes, olhando a comunicação, mas não presta atenção no detalhe. Ele já deu uma dica. É um pai. É um pai que, de certa forma, padeceu sob a mão dela. Primeira palavra que ele fala, através dela, filha desnaturada. E o doutrinador, às vezes, não se atenta para esses detalhes. Deixa passar. Começou a falar. Não presta atenção nas dicas que ele está dando, demonstrando qual a ligação que ele tem com ela. E ainda fala, criminosa. Que tipo de crime será que ela cometeu? É fácil a gente fazer essa conexão. Se ele está perseguindo, se ela desenvolve a crise com a presença dele, numa tortura obsessiva, se ele a chama de criminosa, é porque os dois estiveram envolvidos num quadro onde ele perdeu a existência. Por isso que a gente precisa estar muito atento dentro do trabalho mediúnico, buscando esses detalhes. E ainda coloca nada... Tarcísio, então, toda vez que uma pessoa ela tem essa obsessão, ou ela tem um obsessor, né? Ou uma possessão, nesse caso, no fundo ou no passado, ela tem uma certa culpa por isso, assim, ela que chamou aquilo por uma questão de uma situação ou passado ou presente, talvez, sempre. A gente, assim, está falando grande responsabilidade. E geralmente são espíritos próximos, porque eles conseguem uma agressão fluídica porque há afinidade emocional. Todo ódio é um amor que não deu certo. Então ele se transforma no sentimento contrário, sai de uma extremidade de uma régua para outra. É o mesmo sentimento. Ele tanto, né, tem aquele sentimento dela de filha, mas por ter perdido a encarnação passa a ser alguém a ser odiado. Então, realmente, essa colocação que você colocou é muito importante. Todo processo dessa natureza é um processo que envolve grandes responsabilidades, geralmente de crimes, de homicídios, que estão sendo trabalhados para equacionar a nível emocional. Ele coloca ainda, né? Descerás comigo as trevas para que me partilhe a dor. Esse descerás dá aquela impressão, né, que a gente desce para o inferno, né? É porque a gente desce moralmente as convivências infernais, a partir do momento que se alimenta no ódio, que se sustenta nas próprias iniciativas do mal. Não quero socorro. Quero estar contigo para que esteja comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei. Então, naquele momento,
observando, porque o espírito obsessor também tem lucidez. Apesar do foco dele ser a filha, ele tem lucidez, ele fala, eu não quero socorro. Não adianta vir com doutrinação, não adianta vir, eu não quero nada disso. Eu quero que você fique comigo para que você sofra aquilo que eu estou sofrendo. Então, na presença dele, ela entra na crise histérica, consegue a comunicação, que é uma ferramenta para tentar diminuir a intensidade da crise, mas também demonstra o seu quadro de sofrimento. E do pranto convulsivo passava incompreensivelmente a gargalhadas do Vingador. Olha como é que a gente, né, colocaria isso num transtorno bipolar. No momento, ela chorava compulsivamente e já estava debochando, porque era ação obsessiva sobre ela. Então, se a gente perguntar assim, mas, meu Deus, será que em todos os processos obsessivos destes nossos companheiros e irmãos em jornada que estão internados em hospícios, há processos dessa natureza? Claro que há. Claro que há. Há ali obsessões ferrenhas que vão manifestar por órgãos que já nasceram enfraquecidos pela consciência de culpa aonde o perispírito molda. Então, uma consciência de culpa homicida, ela cria um perispírito muito mais sensível no campo sensorial que expressa algum tipo de doença neurológica. E, por falta de compreensão ou por um tratamento unicamente materialista, essas criaturas são removidas da sociedade. Hoje, já com um nível de compreensão muito maior. Mas se a gente for ver, né, nós temos, por exemplo, aqui em Barbacena, esse Museu da Loucura, né, a História da Loucura, a gente vai ver quantas pessoas que foram internadas para que não comprometesse a vida social de outras e acabaram se perturbando. É algo muito profundo, essas almas machucadas e feridas acabam gerando em si ódios para com aqueles que a levaram a essas condições e passam a influenciá-los também no desequilíbrio neurológico. Agora, não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou um palhaço que escarnecia, porque os dois estavam numa simbiose tão grande que ela, às vezes, manifestava algo dela e manifestava algo dele. Era uma mistura de ideias e de sensações. Por isso, uma criatura que passa por um processo desse, é muito difícil de um diagnóstico certo. Você chega num médico que tem uma visão materialista, que não pensa na possibilidade e nem aceita da ação dos espíritos, como que ele vai fazer um diagnóstico? Ele vai entrar com medicações que vão dopar, que vão tentar manter o cérebro num padrão comum. Mas essas medicações dopam o corpo físico. A partir do momento que você adormece e deixa o corpo físico, você está sob a ação desses mesmos espíritos. Então, nós temos um campo de oração muito grande pelos espíritos em tormentos mentais, porque estes, na maioria das vezes, estão esquecidos pelos familiares. Ah, é um louco, é um perturbado, ninguém ora por eles, e a oração, aos poucos, vai diminuindo a intensidade da ação espiritual. Tarcísio, aqui a pessoa estando dopada, o espírito não é afetado também, não? O espírito sofre a ação do medicamento, sim. Então, o que vai acontecer com ele? Durante o efeito do hipnótico, ele vai manter a sua linha de pensamento naquele propósito, o que às vezes impede que o fluido mental, a energia mental do perseguidor encontre campo. A partir do momento que adormece o corpo, a influência maior do cérebro não é traga para o espírito em débito. Esse débito que ele tem acaba credenciando ele à ação espiritual.
Por isso, essas pessoas que necessitam dessas doses de medicações muito altas para manterem uma vida socialmente, né, entre aspas, equilibrada, elas sofrem muito no processo do sono. Tem sonhos torturantes, tem processos muito complicados. Eu vou sugerir uma obra, Loucura e Obsessão. É a história de um jovem. Esse jovem, ele tinha um processo de desequilíbrio neurológico. Se não me engano, ele tinha um processo esquizofrênico. E a maior obsessão dele era no campo espiritual. Então, eles estavam levando ele numa casa espiritualista e começaram os trabalhos com os espíritos. E é interessante que ele, num diálogo com a mãe dele, ele fala, nossa mãe, eu sonhei essa noite com um homem demônio e com uma mulher satanás tentando me destruir. Era o trabalho de desobsessão que a casa fazia. E conseguiram libertar ele do processo obsessivo, não do transtorno neurológico. Esse diminuiu de intensidade, se nós pudéssemos colocar numa escala T100, de 100 para 30, que os 30 é o comprometimento dele com a organização fisiológica. O resto era a potencialização que os espíritos tinham por comprometimentos do passado. Então, a gente vê que é muito grave esse processo. Quando chega até nós, fala assim, meu Deus, o senhor está confiando esta demanda ao nosso grupo, vamos nos redobrar em trabalho, porque alguma coisa nós vamos aprender muito, mas também podemos reaproximar extremos. E esse é o caminho da desobsessão. Nesse caso, a gente começa a observar que é algo muito complexo. É um pai que não quer socorro, quer que a filha desça com ele ao inferno que ele vive. E para que isso tenha ocorrido, a gente precisa adentrar ao quadro da história, né? Ele ainda diz assim, a justiça está em mim. Prosseguia brandando entre silvos, sou advogado de minha própria causa, e a desforra é meu único recurso. Olha o que é o ser materialista. Imaginemos nós. Aliás, nós temos no livro... Ai, Senhor, Peraí que eu lembro do nome. Vamos lá. A gente tem Carta a Meu Filho. Parece que é Verdades. É um livro... São várias cartas que Chico Xavier recebeu. Uma delas é chamada Carta a Meu Filho. E é uma história belíssima. Um pai escrevendo para um filho que o assassinou. Mas ele escreve num sentimento de amor pelo filho que contamina. Naquele momento ele começa a falar, né? Ele não cita o nome do filho, cita, assim, as suas falhas como pai, como orientador, que sempre deu tudo, que sempre proveu tudo. E naquele momento ali de loucura, o filho querendo mais, acaba envenenando ele próprio. Então ele fala, né, que naquele momento ele entendia que ele precisaria de uma nova oportunidade para que ambos se reencontrassem. Só que um pai materialista, um pai que não tem essa orientação, que não tem esse desprendimento, naquilo que é desforra, fala, não, ela me matou, acabou com a minha existência, se uniu a uma pessoa de má índole, como é que eu posso aceitar isso? Aí a gente vai voltando aos grandes mártires, né? Como Jesus na cruz, palavras de perdão para uma sociedade que o condenava à morte, para Joana de Cusa, que quando queimaram o filho, perguntou, é isso, né? Que o Nazareno te ensina a morrer? E ela ainda responde, não, ele também me ensina a te amar, se liberta da opressão, ao invés de se escravizar pelo ódio. Raul Silva, né, o doutrinador, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar dos valores
e das vantagens da humildade, do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Ante as nossas perguntas, Aulus acentuou: é um caso doloroso, como o de milhares de criaturas. Não é uma exceção à vida social. Quantos e quantos estão nesse quadro? Porque se não fizeram o ato em si, desejaram profundamente. Claro que Deus, na sua soberana justiça, na sua glória suprema de inteligência e de ação, consegue mensurar as nossas atitudes, as nossas ações mais íntimas, as nossas intenções e nos responsabiliza por elas. Não é à toa que estamos próximos, no mesmo agrupamento, estudando juntos. Tudo tem um porquê nessa lei que nos movimenta e que nos impulsiona para o crescimento. Somos almas que estamos mais ou menos no mesmo nível de intenções e crescimentos espirituais. Por isso temos afinidade. E essa afinidade faz com que a gente, fortalecendo e amparando um no outro, possa crescer juntos. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, e Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com bondade. Indicava o casal e informou: são ambos, marido e mulher, nessa parte não é um doloroso caso como de milhares de criaturas. Vê bem, aduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Olha só. Aqui nós vamos entrar num outro aspecto da comunicação, que só pode ser observada através da visão espiritual. É a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Então, corrigindo o que a gente tentou estudar lá atrás, não é o espírito que está se manifestando, mas ele transmite e ela consegue falar. É uma comunicação anímica. Não é uma comunicação de ordem mediúnica. Ela não está incorporando, ela está sob uma ação tão grande que faz com que ela retorne ao estado e transmita a comunicação do espírito. Vê-se bem, aduziu Hilário, né? Que é ela que fala e gesticula. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada o companheiro espiritual cérebro a cérebro. Então, não há como separar, nesse processo, animismo e mediunismo. Um deriva do outro, porque o animismo, ela dá uma comunicação da própria alma em estado de culpa, mas estimulada por um espírito. Se nós pegarmos a definição de Allan Kardec, que médium é aquele que vai intermediar um pensamento, é uma comunicação anímico-mediúnica. Estaremos adentrando a uma nova classificação. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que fala agora? Perguntou André Luiz, que foi até a pergunta que a Ângela fez lá no início. E Aulus fala de modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Então, a presença dele causa nela desequilíbrio orgânico. Ela desenvolve uma crise histérica pela presença do espírito. Ele aproxima dela e ela entra naquela crise. Então, desequilibra todas as células do córtex cerebral. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece? A pessoa magnetizada nas demonstrações de hipnotismo e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Então, ela perde a personalidade. Ela se entrega inconsciente e ele faz dela um joguete da sua própria obsessão.
Da mesma forma que num transe hipnótico, como nós tivemos oportunidade de estudar na obra Mecanismo da Mediunidade, a pessoa cede a sua vontade a uma vontade que a orienta a tal ponto que ela perde por completo o domínio sobre si mesma. Ela se anula para que uma mente possa comandar, mesmo processo da obsessão, processo da comunicação sonambúlica, sonambulismo torturado. É algo... Oi. Tarcísio, esse tipo de obsessão é uma prova, né, de resgate, né? Agora, ela começa a partir de quando o encarnado deu abertura para isso, tem uma maneira de se livrar disso através do comportamento, do sentimento, de tudo. Existe um resgate a ser feito, né? E tem como a pessoa se livrar disso sem chegar a esse ponto? A sua pergunta, Angela, é muito profunda, e ela vai estar respondida dentro do capítulo. Por isso, eu não vou antecipar as questões. Mas, realmente, ela traz uma prova muito grande, que não chegaria a esse ponto, não estava programado chegar a esse ponto. E ela comete uma atitude que agrava a responsabilidade. Nós vamos estudar no drama que envolve esse quadro. Então, ela já trazia uma obsessão ferrenha desde o mundo espiritual. Por quê? Ela assassinou esse pai não nesta atual encarnação, numa encarnação passada. Isso fez com que ela, ele e os demais envolvidos vivessem num círculo de ódios e cobranças no mundo espiritual. A partir desta convivência e ela com sentimento de culpa, lembre que todo o processo desse nasce de uma cristalização mental, ela reencarna e plasma um organismo já com problemas. Ela tinha um desequilíbrio neurológico, tanto que para ela ser atendida nesta casa, o companheiro esperou que ela tivesse alta do hospital, da clínica de repouso, que ela estava internada, numa tentativa dela melhorar e não precisar voltar, porque ele também sofria por esse casamento. Estava em casa sozinho e a esposa internada no hospício. Então, há muitas coisas que a gente faz e deixa de fazer que complica a vida. Nesse caso, é uma atitude pode transformar um caminho que poderia ser tranquilo num caminho turbulento. É porque ela tem uma culpa agravada, né? Para quem leu, além da, não é só uma culpa, é uma culpa agravada. Aí a sintonia é agravada. Imagina a gente, por exemplo, a gente encarnou para uma vida comum. Aí você está no seu trabalho, você acaba cedendo aos seus impulsos inferiores e comete um delito. Esse delito, ele é registrado e você perde o seu emprego. Então, você passa por uma vergonha, às vezes por um processo, às vezes é preso, porque você cometeu um delito. Mas você não encarnou com esse planejamento. Você encarnou para trabalhar, para crescer, para produzir, mas é uma atitude de invigilância que você se permite, porque o seu passado ainda manifesta através dos seus atos, te coloca em situação muito complicada. Você imagina, por exemplo, né, quando a gente lê, a polícia está envolvida num crime. Quer dizer, o policial é um ser que traz um compromisso de lutar contra o crime. E, na maioria das vezes, ele traz de um passado esta responsabilidade, porque já se habilitou no crime. Então, ele vem combater aquilo que ele mesmo iniciou. E acaba cedendo aos impulsos inferiores que ele tinha. A corrupção, em todos os níveis, não só político, social, humano, de relacionamento.
Então, é justamente nesse ponto. A gente lembrando da questão do confessionário, né, no catolicismo, a pessoa confessa, aí depois ela vai e faz de novo, depois vai, quer dizer, Deus não pode ficar te perdoando eternamente, você tem que uma hora parar de fazer, porque você já sabe que está errado, como é que você faz de novo? Né? É muito bom o caso. Esse perdão que nos libertasse, ou o mar do esquecimento, como algumas escolas religiosas pregam. A gente vai ser perdoado por Deus, claro. Ele não tem nem pressa e nem nos cobra. Mas a gente também não sai desta situação devendo. É o caso dela, ela devia algo muito profundo, aumentou a sua dívida e agora ela recolhe toda uma impressão, toda uma situação devido à sua atitude. Mas pode melhorar, como a Ângela perguntou? Pode. Pode e deve melhorar. Só que também são consequências das nossas atitudes. E aí, para a gente, né, já está terminando aqui o nosso horário, vamos tentar terminar só mais uma partezinha. E designando a garganta da médium, olha a definição que ele dá, é um médium. Mesmo num processo obsessivo dessa natureza, ela está transmitindo uma mensagem. Repentinamente avermelhada e entumecida continuou. Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea, não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Então, olha só, um processo obsessivo dessa natureza, ele transmite sensações físicas. Ela tinha a garganta toda inchada, lembra que o espírito tinha uma úlcera na garganta, e ela quase que não conseguia falar. Eu me lembro, por exemplo, da saudosa tia Marinha, que contava para a gente que durante 3 anos, ela, no seu início de trabalho mediúnico, ela tinha um processo obsessivo que, quando o espírito aproximava, ela tinha as pernas muito inchadas, uma dor nas articulações muito grande. E ela morria de medo, né, dessa presença espiritual, porque trazia até ela sensações orgânicas, alterava o corpo físico. É um perispírito desequilibrado que modula o corpo físico. Olha o tamanho da energia mental e material desse espírito. Então, depois de 3 anos de trabalho, doutrinação, aproximação, comunicações dolorosas, aos poucos, este irmão foi perdoando o passado responsável e ela conseguiu se libertar da presença obsessiva para o trabalho mediúnico de origem superior. Mas mesmo um médium, dentro de um trabalho organizado para a época, levou 3 anos para que conseguisse um alívio. E não era um processo como esse, que, ao meu ver, é um processo mais grave. É um processo realmente que envolve uma série de situações. Tão entranhada se revela a associação de ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo, se na vida comum não seriam eles, a bem dizer, 2 almas ou só corpo, assim como 2 plantas distintas, uma da outra, a se desenvolverem num único vaso. Na experiência diária vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que obsidia? Olha o que Lara está perguntando, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Eles influenciam nossos pensamentos e atos? Muito mais que imaginais. E quando se tem um problema obsessivo desta natureza, além de influenciar-nos, eles vão alterar-nos o comportamento orgânico. Por isso, ela entrava em crise de histeria. Por isso, ela manifestava desequilíbrio neurológico. Era a presença dele. Um corpo físico enfraquecido, gerado com consciências de culpa, criando toda uma complexidade. E isso a gente fala assim, mas meu Deus, como é que gera um corpo físico dessa natureza?
Qualquer deficiência, qualquer limitação, qualquer dificuldade é um perispírito gerando um corpo físico limitado. Se nós pegarmos no livro Missionários da Luz, a encarnação e a reencarnação de Segismundo, nós vamos ver o estudo que se faz para encontrar um corpo compatível com as energias espirituais que são tragas. Por isso nós temos milhões de corpúsculos que podem fecundar. Um deles terá a característica necessária que nós precisamos: a limitação, a idiotia, a doença autoimune, a histeria, a epilepsia, a aura, né, já trazendo toda aquela dificuldade de expressão, o autismo. Está ali, você tem ali um manancial orgânico que a espiritualidade sonda magneticamente as características do perispírito com aquele corpo, para que não haja um aborto espontâneo. Para que haja justamente o quê? Uma similitude vibratória. E aquele gene possa plasmar o corpo necessário ao espírito reencarnante. Se ele desiste da encarnação por covardia moral, o aborto espontâneo se faz. E aí volta a questão da Ângela, a atitude dele agrava os seus padecimentos como espírito. Então, nós vamos parar hoje nesse ponto. É algo assim a gente meditar bastante, porque pode acontecer na nossa casa espírita, pode chegar alguém num quadro desse, e a gente nunca vai olhar com um olhar superficial, ou com um olhar de indiferença, ou achar, não, esse pessoal aí é muito complicado, não dá a atenção que eles merecem. Nós temos que tentar entender o porquê. O que faz com que essas pessoas busquem o espiritismo? Na maioria das vezes estão buscando porque já não encontraram resposta em lugar nenhum. Em lugar algum. E agora elas estão buscando um apoio espiritual. Aí a gente, às vezes, promete uma cura. Não, vem aqui que você vai tomar passe, os trabalhos, você vai recuperar. Não vai, não. Nós precisamos ser sinceros e sermos honestos. O seu tratamento é clínico. Nós vamos fazer o apoio. O que estiver no campo espiritual e for permitido por Jesus, será feito com a melhor das intenções. Mesmo porque depende de tantos fatores, né? Não depende de uma coisa só, né? As pessoas acham que não é varinha de condão, né? Não depende. Às vezes fala assim, mas o médico curou fulano e não me curou. Mas o que está por trás desse problema? Imaginemos ela nessa crise histérica. O problema também, né, Tarcísio, que eu acho que o processo de desobsessão é um processo individual, é autodesobsessão. Por isso que eu fiz a pergunta. A postura mental, aquilo que a gente conhece, eu acho que ela já é um caminho desse irmão não encontrar, né? Não encontrar, porque muitas vezes a encarnação acontece por quê? Para um perder o contato com o outro, né? Então, o que acontece? Eu venho com essa carga toda de resgate. Se eu vacilo no meu pensamento, eu estou dando meu endereço mental para essa criatura me achar. Buscando ele onde ele estiver. E isso é uma questão que você colocou, eu vou deixar de introdução para a semana que vem, porque uma atitude que ela tomou na vida, que foi o matrimônio, despertou a ira do obsessor. E o matrimônio estava programado. Mas porque ela se consorcia com o mesmo companheiro que o levou ao desencarne. É a atitude, é aquele gatilho que dispara o processo. É complicado porque é uma questão de sintonia, né? Mas você também, se você tiver algo para resgatar com ele, você não pode ficar escondido dele. Você vai ter que estar com ele. A sua postura é de estar com ele, mas com um pensamento
de entendimento. É da Mas lei. você não pode, não é assim, senão a gente fica imaginando, eu não vou ter sintonia, eu não vou ter mental, ele não vai me ver. Mas às vezes ele precisa te ver, para ele te perdoar, para estar com você. Mas, Então, Rita, não é... Aí senão você fica parecendo que você vai fugir. Não é Rita, mas fugir. nesse momento que você está ali, você está desenvolvendo um sentimento mais nobre em relação a essa situação. A situação, tá certo. Porque a gente vem para desenvolver isso, né? Se a gente não tem a boa vontade e a boa sintonia, a gente vai captando e muito mais. E muito mais. Desenvolver quadros complicados, né, que a gente pode discutir. Por exemplo, e se ela não tivesse se consorciado com aquele cavalheiro e tivesse, por exemplo, né, buscado uma vida de doação à igreja, à religião, uma vida de renúncia, a dívida estaria adiada. Ela estaria se fortalecendo. Ou talvez eles arrumassem uma outra forma dela se aproximar dele de uma outra forma que não fosse o... Então, a lei é tão inteligente, porque ela parte da inteligência suprema, mas tão dinâmica que até os nossos erros e acertos nos expõem ao crescimento espiritual. Então, nós vamos parar nesse ponto, nessa questão aqui do Hilário, né? Para a gente, na semana que vem, voltarmos aqui e tentar entender esse processo, para que a gente também aprenda com ele, porque isso daqui, gente, é mediunidade prática. Isso aqui é trabalho mediúnico de casas espíritas que foram selecionadas a dedo pela espiritualidade para servir de referência aos nossos trabalhos. Então, nós vamos agradecer a Deus, nesse instante, pela reflexão desta noite. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e bondoso, que possa, nesse instante, nos abençoar, que possa nos fortalecer, que possa trazer até nós a tranquilidade e as reflexões para trazermos para a nossa realidade uma história como essa. Senhor, dentro da minha realidade, dentro da minha vida, dentro do meu quadro social, familiar, profissional, qual é o meu resgate? Aonde que eu não estou crescendo? O que eu ainda preciso aprender para que eu possa sair dessa experiência enriquecido? Nós agradecemos profundamente a todos os companheiros que participaram conosco, que assistiram este trabalho e que continuarão assistindo durante a semana. E que possamos, Senhor, transformar reflexões positivas em atitudes de crescimento espiritual. Muito obrigado pelo estudo dessa noite. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos, obrigado.